como o São Paulo neutralizou o Corinthians, pelo menos no primeiro tempo, no jogo da semifinal do Paulistão. Meu nome é Felipe Labrada e seja bem-vindo. Para neutralizar o jogo do Corinthians no primeiro tempo, o São Paulo estabelece uma marcação individual no momento de construção do Corinthians. Olha aqui nessa imagem, até o São Paulo promove encaixes individuais, como aqui o Igor Gomes pelo lado direito do São Paulo, fazendo um encaixe no Piton, o Nestor no Juliano, o Éder no Duqueiroz, que é o primeiro volante do Corinthians, o Alisson aqui pelo lado esquerdo do São Paulo, direito do Corinthians, no João Vitor, e o Caleri tomando conta dos dois zagueiros. E isso daí tem um motivo, que é para a última linha do São Paulo, a linha dos zagueiros e dos laterais, não ficar no mano a mano, no 1 contra 1, caso a bola entre em algum jogador lá, e sempre poder ter uma cobertura, e assim o São Paulo fica menos exposto. Então só o Caleri pressiona esses zagueiros, eles têm tempo e espaço, mas como o São Paulo estabelece essa marcação individual, ele meio que tira as opções de passe desse zagueiro, porque ele vai fazer o passe no outro jogador, só que esse jogador já vai estar com o outro em cima dele, pressionando ele, para que ele não consiga ter tempo para dominar, tenha espaço para executar uma próxima ação, e assim impedir com que o Corinthians consiga progredir em campo e tem uma boa fase de construção, tem uma fase de construção bem sucedida. O São Paulo fazia isso e o São Paulo conseguia fazer isso muito bem, impedindo o Corinthians de construir. Porque, como eu sempre falo, isso é um processo gradativo. Você constrói, vai chegando mais próximo do gol do seu adversário para criar uma oportunidade de gol, finalizar e assim marcar o gol. E o São Paulo, com essa marcação individual, tirando o espaço dos jogadores do Corinthians, do futuro portador da bola, fazia com que o Corinthians não conseguisse progredir em campo, porque esses jogadores não tinham tempo, espaço para executar alguma ação e receber a bola. Inclusive, isso fica bem nítido nesse lance aqui que eu vou pôr, tá aqui na tela. Olha, o Gil, ele vai ser pressionado pelo Caleri e vai fazer o passe no Paulinho, que inclusive tá na posição de um lateral esquerdo, porque o Piton avançou um pouco mais para ele aparecer ali, tentando gerar um espaço, um desequilíbrio nessa marcação do São Paulo, porque a movimentação é o que promove falhas numa marcação individual, e isso daí é essencial para que você consiga desestruturar a marcação do seu adversário, mas o São Paulo se organizava muito bem, conseguia reorganizar uns encaixes muito bem, inclusive. Tanto que você vê o Igor Gomes, que é o jogador que acompanharia o Piton, ele larga o Piton para ficar com o Rafinha ali, e o Paulinho acaba sendo pressionado pelo Igor Gomes no momento que ele vai receber a bola. Inclusive o Igor Gomes não está totalmente em cima dele, como por exemplo o Éder está em cima do Duqueiroz nesse lance, e o Igor Gomes vai chegar para pressionar ele no momento que ele receber a bola. O Gil vai fazer o passe no Paulinho. O Paulinho já vai ser abordado pelo Igor Gomes, sem tempo, sem espaço para executar uma ação. E olha aqui como a marcação do São Paulo está bem encaixada, nesse frame aqui parado. O Paulinho não tem nenhuma opção de passe. Voltar para o Gil é a única opção que ele vai ter. E o Gil vai dar um chutão e vai devolver a bola para o São Paulo, permitindo assim com que o São Paulo domine o Corinthians, porque o Corinthians não vai conseguir agredir o São Paulo por devolver a bola basicamente para o São Paulo. E olha aqui, ele não teria opção no Duqueiroz, porque o Éder já estava em cima do Duqueiroz, inclusive o Nestor seria até uma cobertura aqui, para caso o Paulinho conseguisse ultrapassar, acontecesse alguma coisa, e caso ele tentasse inverter, por exemplo, aqui no Juliano, até o que seria um passe muito difícil, um passe arriscado, o Alisson já estava pressionando justamente nessa reestruturação, porque o Nestor, ele não tá com alguém sob vigia dele, né? Ele não tá, ele tá como uma cobertura para o Igor Gomes. Como eu disse, o Corinthians não conseguia progredir. Eu vou mostrar mais dois exemplos aqui. Já teve aquele sobre o Paulinho receber a bola. O Paulinho, inclusive, não agregava nesse momento de construção. Seria muito mais vantajoso ter o Renato Augusto ali. É uma crítica feita ao Vitor Pereira, inclusive, ter o Renato Augusto ali organizando, e até o Paulinho. Paulinho, claro, não tem a característica de um centroavante, ele é muito mais um infiltrador, faz gol, mas infiltrando, muito dificilmente ali vai fazer um pivô, alguma coisa assim, e ter o Renato Augusto ali seria essencial. Contra a Ponte Preta, tem um gol do Corinthians, que o Corinthians sai da marcação pressão da Ponte Preta individual também, que o Corinthians teve dificuldade contra o Palmeiras, inclusive. O Corinthians consegue se livrar nessa marcação individual graças ao Renato Augusto dando apoio nesse momento de primeira fase de construção. Eu fiz um vídeo sobre o primeiro gol do jogo, então se você quiser acessar já tá logo de cara. E o Renato Augusto agrega muito nesse momento. E aqui o Paulinho não. E então já é uma crítica da escalação do Vitor Pereira. E também pode fazer a crítica sobre o João Vitor ter ido para a lateral direita quando o Fagner sai e o Robson entrar na zaga. E ele perder
o João Vitor ali, porque o São Paulo se estruturava assim para fazer a pressão. Olha aqui, só o Caleri pressionava os zagueiros, como eu já disse. Então, o zagueiro tinha liberdade e tempo, espaço para executar alguma ação quando o Caleri ia pressionar o outro. Porque, por exemplo, o Gil poderia fazer um passe, tocar a bola de lado para o João Vitor e ele já adiantar, acelerar o jogo, e aí o Corinthians ter uma vantagem ali passando pela primeira barreira, que seria o Caleri no caso. E quando faz isso, se chama conduzir para libertar. O João Vitor ia conduzir a bola e possivelmente algum jogador do São Paulo ia desestruturar essa marcação para ir pressionar ele, porque o Caleri não estaria ali para pressionar e o jogador do São Paulo iria querer matar a jogada. A partir do momento que a marcação individual tem uma falha como essa, tem um jogador adversário livre, ele vai conseguir a bola e ter o espaço, desestruturando sua marcação. Outro jogador vai fazer a abordagem nele, que daí vai gerar um outro livre, ou um outro jogador livre, e aí vão gerando erros dessa marcação e o seu adversário vai aproveitar de uma vulnerabilidade. Mas voltando aqui sobre os exemplos, trazer esse lance aqui, ó, a marcação individual do São Paulo bem encaixada, o Caleri indo pressionar o Gil tem tempo e espaço para executar o passe, vai fazer o passe no Piton, que já está sendo abordado pelo Igor Gomes, e o Juliano sendo marcado justamente pelo Nestor, e o Éder marcando do Queiroz para que o Corinthians não consiga jogar por dentro também. E aí acontece isso daqui no lance, o passe vai entrar no Piton, só que o Piton não vai ter tempo, espaço, e ele vai acabar forçando um passe que vai sair, vai desviar no Igor Gomes primeiro, e depois o Nestor vai conseguir retomar a posse da bola e o São Paulo vai começar a sua organização ofensiva novamente, porque o Nestor volta a bola para o Rafinha e o Rafinha gira a bola para o Léo, e o São Paulo recupera a posse da bola e assim impede que o Corinthians chegue lá na frente e ofereça algum perigo. O outro lance aqui já vamos trazer. Aqui é um momento um pouco diferente, o Robson vai fazer o passe no Gil, o jogador do São Paulo já não está tão em cima, aqui está um pouco diferente, estruturada a marcação-pressão do São Paulo. Olha aqui, o Caleri está no Paulinho, o Éder no do Queiroz, o Alisson no João Vitor ainda, e quem está aqui atrás do Willian é o Nestor. E quem pressiona aqui é o Igor Gomes. Então é um pouco diferente nesse momento, essa reorganização que o São Paulo fazia. O São Paulo não pecava nesse momento, isso é muito interessante e muito importante, porque essas falhas que pode ter numa marcação individual te gera desequilíbrios, o que gera vantagem para o seu adversário. E aqui o Igor Gomes vai abordar o Gil, que ele é um destro jogando pela esquerda, então ele teria uma dificuldade em dominar ali e tentar driblar o Igor Gomes, seria um pouco mais difícil, e até porque o Gil não tem essa característica da saída de bola, do drible. Então o Gil pressionado dá um chutão, ele nem é uma bola longa, é um chutão mesmo, e devolve a bola para o São Paulo, e o São Paulo volta com a posse da bola. Quem olha somente para a posse de bola numa análise fria, acha que o jogo foi totalmente igual. Ali no primeiro tempo, eu digo isso daqui, são estatísticas e lances do primeiro tempo, acredita que foi totalmente igual, 50%, 50%. Mas tem uma diferença, você tem que interpretar onde essa bola estava concentrada. E o mapa de calor que o SofaScore disponibiliza mostra isso daqui pra gente. Ele vai mostrar onde a posse da bola se concentrou mais quando estava sob domínio de um certo time. Aqui o do Corinthians, por exemplo, nós podemos olhar que a bola está muito mais concentrada no campo de defesa do Corinthians, aqui está bem mais escuro, do que lá no campo de ataque, no último terço do Corinthians. Então aqui a gente pode ver que o Corinthians acabava ficando preso lá atrás muitas vezes, ou até ali na intermediária, porque o São Paulo algumas vezes descia um pouco mais o bloco e até fazia essa marcação individual com o bloco um pouco mais baixo. Não era sempre lá na frente, até muito difícil. O São Paulo já está marcando individual já em cima dos zagueiros do Corinthians, né? Estabelecia um pouco depois, deixava o Corinthians subir um pouco mais, justamente também para não ficar tão exposto, porque a marcação individual ela promove duelos. Então, por exemplo, um Roger Guedes, um Willian em cima de Rafinha, por exemplo, que já é um jogador um pouco mais velho, então, talvez um pouco mais lento do que eles, provavelmente mais lento do que eles, já promova um duelo não tão interessante para o São Paulo. Então aqui a gente vê que o Corinthians não tinha posse de bola lá na frente, e a posse de bola está muito concentrada mais para trás, e aí é uma posse de bola improdutiva, é uma posse de bola até que fazia o Corinthians ter que devolver a bola para o São Paulo, e esse momento era o momento que o Corinthians não conseguia construir, essa posse de bola não agregava nada. E se formos comparar com o mapa de calor aqui da posse de bola concentrada sob domínio do São Paulo, já tem mais à frente, no último terço do São Paulo, por exemplo, ali pelo lado esquerdo, já está muito mais escuro do que do lado do Corinthians. E no campo de defesa do São Paulo,
E também mostra que quando o Corinthians pressionou, subiu ali em algumas oportunidades, não adiantou, não conseguiu prender o São Paulo lá atrás e fazer com que a posse de bola do São Paulo ficasse concentrada lá atrás. Muitas vezes no meio de campo, claro, porque é o normal, geralmente, a não ser que você enfrente um time de um nível técnico tão baixo, a posse de bola vai ficar mais concentrada no meio de campo, então isso é bem normal. E outra coisa que a gente pode ver são os números de finalizações. O São Paulo não teve um número alto de finalizações também, foram só 4. O Corinthians se defendeu bem, marcando em um bloco médio-baixo ali. Não conseguia, não permitia que o São Paulo produzisse oportunidades de gol, mas também não produzia oportunidades de gol, até porque não conseguia chegar lá na frente, porque tinha esse período de construção, que é um processo gradativo, como eu já falei, você constrói para criar oportunidade de gol, finalizar e marcar o gol, não conseguia fazer isso bem e acabava não conseguindo chegar lá na frente. Por exemplo, uma das finalizações aqui é uma do Roger Guedes, que o Jandrei faz uma bela defesa, é num contra-ataque onde o Corinthians pega o São Paulo exposto. E não é no momento de organização ofensiva do Corinthians e organização defensiva do São Paulo. No segundo tempo o cenário muda, mas não é o foco desse vídeo, mas o São Paulo abaixa mais um pouco o bloco, ocupa mais os espaços também, tem uma marcação que predomina bastante na individual, e o São Paulo não permite com que o Corinthians consiga gerar muitas oportunidades de gol também, mas, por exemplo, quando o Jô entra, faz um pivô, o Corinthians consegue ter uma finalização que passa muito próxima do gol. Eu acredito até que o Rogério põe o Miranda no jogo para antecipar esse pivô do Jô, porque o Miranda faz uma antecipação muito boa, a gente viu isso daí na temporada passada, que ele é muito bom antecipando quando o jogador adversário faz esse pivô, ele sabe tirar isso muito bem, e os outros zagueiros do São Paulo, por exemplo, o Diego Costa, já não tem essa habilidade, não tem essa característica como a do Miranda. E aí o Rogério promove uma reestruturação ali no sistema defensivo do São Paulo. O Wellington sai, o Léo vai para a lateral esquerda e o Miranda entra ali no lugar do Léo na zaga pelo lado esquerdo.